Desde que eu me conheço por gente, eu escuto o tempo inteiro que eu sou extremamente impaciente, que eu sou inconformada, que eu me movimento o tempo todo. Eu tive sorte, obviamente, que eu nasci na década de 80, porque naquela época a hipermovimentação, folia de criança não era considerado hiperatividade, não era muito menos medicado, felizmente. Mas provavelmente se eu tivesse nascido nesta década, eu estaria completamente medicalizada. Sempre fui também extremamente curiosa. Mas é engraçado, porque toda vez que eu escutava isso, você é curiosa, você se movimenta muito, você é muito impaciente, nunca ninguém me dizia isso de uma forma positiva. A sensação que eu tinha é que tudo isso era negativo, era tudo negativo. E eu fiquei pensando, mas como revelar, né? Porque para que serve o negativo, se não para revelar, né? Transformar em cores, poder dar luz, aquilo que de alguma forma a gente não se conforma. E aí eu fui pensando, bom, né? Como eu vou revelar isso tudo? Primeiro passo para a revelação, um quarto escuro, um lugar não necessariamente iluminado. Fui buscar em outros espaços, fui buscar na guerra, fui buscar nos desastres, fui buscar nos refúgios, nos deslocamentos forçados. Resolvi sair por aí. Peguei meu diploma, resolvi andar por alguns países. Fui buscando, nesses 40 países que eu fui andando, não necessariamente a escuridão, mas como que eu podia ir revelando aquilo que, de alguma forma, ainda estava escuro para mim, ainda era inquietante, mas que, de alguma forma, eu sentia que podia, sim, ser transformado de uma outra forma. A primeira vez que eu me dei conta que isso podia ser muito diferente foi quando eu me encontrei com um grupo, né, de malucos como eu, que acreditavam que podiam fazer do seu diploma, ou podiam fazer da sua história, da sua trajetória, algo que de verdade significasse muito, não só para si mesmo, mas para outras pessoas. Isso me dando uma sensação boa. Então, quer dizer que hiperatividade, quer dizer que hipermovimentação, quer dizer que inquietude, impaciência, não se conformar, não necessariamente era algo que prejudicava nem a mim, provavelmente não ao mundo. E eu comecei a encontrar. De uma forma ou de outra, fui encontrando o humano do mundo, não necessariamente só no outro, mas em mim. Fui olhando para a dor do outro, para o sofrimento, para aquele que era obrigado a se deslocar, aquele que foi torturado durante muito tempo. E escutando essas histórias, que eram histórias que rasgavam, né? Rasgavam a audição, rasgavam essa sensação de conforto que a gente vai tendo quando a gente vive num mundo aparentemente estável, dentro de uma estrutura que a gente nem sempre olha para o outro lado, foi me dando aquela sensação de conforto, que de alguma forma estava tudo dado. Quando eu comecei a me dar conta que eu cheirava mal, que o ser humano cheira mal, e não estou falando disso uma analogia, estou falando de cheiro de CC mesmo, né? Estou falando do cheiro de quem não toma banho, eu me incluindo, né? Quando eu me dei conta disso pela primeira vez, o quanto a gente mascara aquilo que de alguma forma a gente acredita que é negativo, a gente vai se perdendo. Eu senti que eu ia me perdendo, senti que fui deixando uma parte da minha humanidade, mas principalmente fui deixando de perceber a humanidade do outro. Quando eu comecei a me dar conta que talvez eu precisava ficar um pouco mais sensível, não só à luz do outro, mas à minha própria luz, que aquilo que até então poderia ser escuro, poderia ser duro, poderia ser sofrido, poderia ser aniquilador, talvez fosse a melhor forma de revelar aquilo que eu sentia dentro de mim e que não era claro para mim. Literalmente, não parecia ter cor, não parecia ter uma imagem. E era difícil de poder dizer o que eu queria com isso, né? Porque eu queria ser psicóloga, porque eu queria atender gente em países que eu não sabia nem que existiam. Há pouco tempo atrás, eu não sabia nem que Quirguistão era um país, muito menos que era um país que tinha um conflito étnico. Pouco tempo atrás, eu me dei conta como funcionava a geografia da África. E primeiro fiquei com raiva de mim mesma, como eu nunca prestei atenção nisso tudo, como eu nunca parei para observar quem eram os meus iguais, porque de uma forma ou de outra, a gente está muito conectado, em termos de cultura, de alimentação, de cuidado com o outro. E fui percebendo que aquilo que parecia escuro, sombrio, dolorido, sem sentido, era o que, de alguma forma, iluminava a minha forma de perceber o mundo. E aí eu comecei a aprender a acalmar minhas vísceras. Como é difícil acalmar as vísceras quando a gente está no meio de uma guerra. A bomba está caindo, e esse talvez seja um grande diferencial de alguém que trabalha numa rede de urgência, alguém que trabalha numa ajuda humanitária em um contexto de guerra.
Quando a gente trabalha numa rede de urgência, num país como o nosso, a urgência do outro, a urgência não é a nossa. Quando a gente trabalha na guerra, quando a gente trabalha na ajuda humanitária, numa situação de refúgio, deslocamento forçado, de conflito armado, a dor é do outro, mas a dor também é nossa. O risco que é dele também é nosso. O chão que treme num terremoto para aquele que eu estou cuidando, também treme para mim. Mas isso não me faz mais ou menos psicóloga ou cuidadora, mas me faz certamente muito mais próxima da dor do outro. Isso dá uma sensação boa, de conforto. Que bom que eu pude, de alguma forma, estudar, caminhar, trilhar e poder ocupar todos esses espaços, essa possibilidade de ir e vir. E esse acalmar as vísceras veio numa forma de como poder perceber o mundo de diferentes espaços. Isso eu me dei conta a primeira vez quando eu perguntei para Dodô. O Dodô era um psicólogo, trabalhava na minha equipe, um psicólogo congolês da República Democrática do Congo. Imagino que aqui todo mundo sabe que existem dois Congos, né? A República Democrática e o Congo. E eu perguntei para ele, como eu sempre pergunto quando eu chego nos países, eu pergunto o que aparentemente é óbvio para todo mundo que mora num país, né? Como é que fala determinadas palavras, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa para casar, porque isso se escuta em todos os países. E é extremamente curioso, porque todo mundo responde como se tudo tivesse dado. Primeira vez que eu perguntei isso para o Dodô, ele disse, mulher bonita, mas como você não sabe? Mulher bonita é uma mulher forte, é uma mulher poderosa, é uma mulher que tem substância. Na minha cabeça, eu imaginei a Mulher Maravilha, né? Uma mulher forte, uma mulher com uma cintura fina, uma mulher poderosa, uma mulher maravilha. Ok, fiquei satisfeita, mas a imagem que Dodô me passava, ou a imagem que eu projetava na minha própria cabeça, com a história que ele contava, era da Mulher Maravilha. Alguns dias depois, a esposa de Dodô, que estava vindo de uma outra cidade, chegou. E ele disse, vem cá que eu vou te apresentar e agora você vai conhecer de verdade o que é uma mulher que não é linda, é uma mulher maravilhosa, a mulher mais linda do mundo. E aí ele me apresentou a mulher dele. A mulher de Dodô, sem brincadeira, ela tinha mais de 150 quilos. E ele dizia, olha isso, é uma mulher com substância, uma mulher forte, é uma mulher corajosa, é uma mulher que enfrenta, é uma mulher que marca a presença por onde ela passa. Aí eu me dei conta, o Dodô tem toda a razão. Tudo é uma questão de quê? De geografia, de história, de referência. Não é a minha história, não é a minha geografia, não é a minha referência. É daquele que conta, é daquele que fala, é daquele que faz, é daquele que sente. E aí eu fui me dando conta que muitas vezes a gente fica ali incomodado, como eu quando criança, né? Será que o problema sou eu, que sou hiperativa? Eu incomodo as pessoas com o meu movimento, eu incomodo as pessoas com as minhas perguntas. E de onde eu venho, da minha família, eu escutava o tempo inteiro, você é uma perguntadeira. Nada melhor que uma psicóloga ser uma perguntadeira. Mas eu só ia entender isso anos mais tarde. E depois eu fui me dando conta que essa curiosidade, que poderia ser uma fofoqueira de plantão, também poderia ser uma psicóloga de plantão para poder ouvir outros espaços, histórias de pessoas que aparentemente não interessa a todo mundo. Como aparentemente me perguntavam, mas como você aprendeu a ouvir os congoleses? Como você aprendeu a ouvir os kirguizes, se você não fala a língua deles? Mas eles também não falam. Uma pessoa em choque, quando está saindo de um conflito armado, está saindo de uma guerra, está saindo de um deslocamento, o que ela menos utiliza é a fala. O que ela mais utiliza é o corpo. Então, como aprender a ler, como aprender a ouvir, como aprender a me conectar com aquilo que eu não tinha aprendido na universidade? É como se tivesse o tempo inteiro feito exercício durante 5 anos na universidade. Eu fiz exercício para os ouvidos, mas nunca ninguém me ensinou a exercitar as outras partes do corpo. Quando eu me dei conta do poder que é você chegar perto de alguém que você nunca viu na vida, que você não tem ideia que língua essa pessoa fala, que tipo de sofrimento, que tipo de tortura ela sofreu, e você se conecta com ela no sentido que você senta junto e a partir daquele momento, a guerra que era dela, agora também é sua. A dor que era dela, agora também é sua. O massacre que ela sofreu, agora também é meu. Eu nunca volto para casa sem cicatrizes. Mas eu posso olhar para aquilo como um ferimento, um machucado. Ou posso encarar isso como algo que de alguma forma me fortalece, me deixa mais forte. E esse é um pouco do trabalho que eu venho fazendo nesses últimos anos. Tentando ajudar, conectada com o outro, ao lado do outro, que eu nunca vi na vida, mostrar para ele, a partir de agora você não está mais sozinho. A partir do momento que você divide a sua história, seja pela fala, seja pelo corpo, seja por uma demanda muito prática que você está me dando, a partir de agora a sua história também é a minha. E quando eu volto para casa, eu nunca volto sozinha. Não volto sem dor, podem ter certeza.
mas essa dor vai sendo ressignificada. E essa é um pouco a ideia de estar aqui, que a minha dor, ou a dor daquelas pessoas, não sejam só delas, que sejam também a nós. A partir do momento que eu vejo a história do sofrimento do outro como uma imagem de televisão, eu não dou conta, eu vou perdendo uma parte da minha imunidade, uma parte do meu desejo de estar no mundo. A partir do momento que eu olho para o outro como alguém, que o sofrimento também é meu, eu passo a me inquietar. E esse talvez seja o meu empreendimento, me conectar com a dor do outro, mas principalmente fazer do outro uma parte da minha razão de trabalhar, da minha razão de militar, da minha razão de estar andando por aí do mundo. E esse eu espero que seja um pouquinho da mensagem, que assim como eu tento fazer, revelar o meu desejo, seja ele preto ou branco, ou colorido, o importante é ter a certeza que a imagem que a gente tem da vida saiu do negativo. Seja aqui, seja lá, seja em qualquer outro lugar do mundo. Que a nossa vida realmente saia do negativo.